Aposentados e pensionistas que acabaram de conseguir os seus benefícios no INSS estão sofrendo forte assédio de instituições financeiras com ofertas de crédito consignado. Muitos deles estão sendo abordados por telefone ou em agências por bancos e financeiras antes mesmo de serem notificados pelo INSS, o que caracteriza uma prática abusiva e ilegal. Instituições de defesa do consumidor estão fazendo campanha de alerta contra esta ação. E para falar sobre isso, conversar sobre esse assunto, eu recebo hoje o advogado Fabrício Pozzocco, que é presidente da Comissão de Direito Civil e Direito Processual Civil da OAB aqui de São Paulo. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Eu aqui agradeço a sua oportunidade. Somente fazendo uma correção, é presidente da Comissão de Direito Civil e Processo Civil da OAB de São Vicente, no litoral de São Paulo. Tá certo. Doutor, qual que é o principal abuso que acontece nessa prática de bancos e financeiras? Por que é considerado ilegal? A gente observa muito essa situação em que o próprio consumidor, no caso o aposentado, ele é surpreendido com uma situação de oferecimento de um crédito consignado a ele, de que ele muitas vezes nem sabe quanto que ele vai receber de aposentadoria, qual vai ser o valor que ele vai receber, especificamente quando que aquela aposentadoria começa a entrar na conta dele, se o processo referente a isso está tudo correto. Então, muitas vezes, como os juros são baixos e aquilo parece ser uma oferta um tanto quanto atrativa, ele acaba contratando os serviços do empréstimo consignado. Só que ao invés daquele dinheiro ser utilizado por ele mesmo, muitas vezes ele nem precisa daquilo e se vê seduzido nessa situação, o que acaba violando não somente as regras do direito do consumidor, como também do próprio Estatuto do Idoso. Por conta disso, os órgãos de defesa do consumidor começaram a observar que teve um volume muito grande de prejuízos relacionados a esses aposentados com esse empréstimo consignado e passaram a fazer essa campanha, no sentido de demonstrar que essa atitude muitas vezes não é interessante e não é legal em relação à pessoa do aposentado. Agora, né, uma nova norma aí começou a vigorar agora no mês de abril, que proíbe essa abordagem então dessas operadoras por 6 meses a partir do despacho do benefício. É isso, doutor? Exatamente. É uma instrução normativa. Resolve o problema? Então, é uma instrução normativa número 100 do INSS. O que o INSS procurou fazer, essa nova instrução normativa, é objetivamente evitar esse assédio num primeiro momento. Porque muitas vezes, imagine você que você deu a entrada no pedido de aposentadoria e até agora você não tem nenhuma informação sobre isso. Muitas vezes as financeiras, os bancos, eles já têm essa informação antes de você e já vão oferecendo a você um empréstimo com juros baixos, no qual eles colocam todas as situações que seriam muito boas para você. Você quer fazer uma viagem, você quer trocar de carro, você quer reformar a casa, enfim, isso tudo naquele momento para o aposentado que não está acostumado ainda ao recebimento dos valores objetivos, isso acaba criando uma expectativa e aí acaba havendo a contratação de uma maneira que formalmente não seria correta. Por conta disso, essa instrução normativa limita a 6 meses essa situação, sob pena de, se violando esses 6 meses, a instituição não poder mais contratar empréstimos consignados. Por que é tão atrativo, né, doutor, esse crédito consignado aí para essas operadoras? Os juros, num primeiro momento, porque as operadoras que vão fazer o oferecimento do crédito têm uma certeza muito grande de receber. Por conta desse fato, o risco é muito baixo. Por conta do risco baixo, os juros são baixos. E aí isso num mercado em que as pessoas economicamente têm dificuldades financeiras e até mesmo têm dificuldades quando vão procurar um banco para poder fazer um empréstimo diante das taxas de juros tão altas, o empréstimo consignado acaba sendo um negócio da China, acaba sendo a melhor situação que aquela pessoa poderia ter naquele momento. E por conta disso, um valor baixo, o oferecimento maciço dessas informações. É muito comum a gente ter hoje, por exemplo, pessoas que reclamam nas comissões respectivas da OAB ou no próprio PROCON, de pessoas que recebem mais de 20 ligações por dia oferecendo esse crédito consignado. Muitas delas acabam até aceitando para parar de receber as ligações. Então você observa, na verdade, que não é uma contratação com a necessidade ou uma contratação referente à vontade de contratar, mas sim para que aquelas pessoas parem de telefonar para elas, né? Então a gente percebe aí, na verdade, que as instituições financeiras estão deturpando um pouquinho a ideia e isso acaba prejudicando sensivelmente o consumidor e principalmente o consumidor idoso. Agora,
Agora tem uma outra situação, né, doutor, que se for da vontade do aposentado, pensionista, obter esse crédito aí com desconto nesse benefício, ele só pode fazer após 90 dias da integração ao INSS, né? Isso aí acaba não gerando um prejuízo também para o aposentado que pretende obter esse crédito? Eu acho que talvez essa seja o grande X da questão. Porque muitas vezes, no prazo de 90 dias, muitas vezes é o tempo que se demora para o valor poder cair na sua conta, para você receber aquela comunicação do INSS, para que você possa, na verdade, ter a sensação de receber o seu primeiro benefício e saber como ele funciona. E a partir daí, você pode, na verdade, fazer as contratações do consignado. Vale lembrar que o importe para poder fazer a contratação do consignado é de 35%, sendo 30% relacionado aos empréstimos comuns e 5% em relação ao pagamento das questões que envolvem o seu cartão de crédito. Agora, esses 35% são calculados sobre a renda líquida, em outras palavras. Se a gente fizer uma conta rápida, eu recebo R$1.000 de aposentadoria. Aí eu preciso descontar os impostos, de repente se eu pago pensão alimentícia ou não, eventuais débitos do INSS, imposto de renda, enfim. Vamos dizer que desse valor sobra R$600 ou R$700. Se eu falo em descontar mais 30% em cima disso, nós estamos falando aí mais R$180 aí desse desconto de 600. Em outras palavras, os valores começam a ficar extremamente baixos para aquela pessoa sobreviver do seu benefício previdenciário. E a partir daí acontece o que a gente observa daquela bola de neve. Toda hora eu preciso fazer um empréstimo maior, toda hora eu preciso me socorrer, muitas vezes do banco. E aí, lembra, os juros do empréstimo consignado é barato, mas os juros dos empréstimos bancários são mais caros. E aí, isso vira uma bola de neve e eu não consigo pagar. Tá certo. Para a gente terminar rapidinho, doutor, o que a pessoa pode fazer se ela se sentir incomodada por esse tipo de abordagem? A primeira coisa que ela deve fazer é denunciar a ouvidoria da Previdência Social. Além disso, é importante lembrar que essa pessoa que sinta esse problema, ela pode ir até o PROCON da sua cidade, ela pode procurar a OAB da sua cidade ou um advogado de sua confiança, a fim de mover uma ação para que possa receber em dobro tudo aquilo que foi indevidamente descontado. O mais importante é que a pessoa não deixe de fazer a reclamação nos lugares corretos para poder fazer valer o seu direito. Tá certo. Queria agradecer então a participação do advogado Dr. Fabrício Pozzocco, que é presidente da Comissão de Direito Civil e Direito Processual Civil da OAB de São Vicente. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Muito obrigado.